Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Hoje eu não vou fazer vídeo do Talmud, por quê? Para dar uma mudada um pouquinho. E o último vídeo do Talmud também não teve lá muita visualização, provavelmente começou a haver um desinteresse. Mas para o futuro, por enquanto, vamos dar um tempinho aí. O que eu quero falar nesse vídeo é o seguinte: eu vou passar para vocês uma pequena ideia da primeira aula do meu curso de Cabala que eu estou dando lá no Clube de Canais. Tá? No final do vídeo eu vou falar mais sobre o Clube de Canais. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, só para dar uma degustação, eu vou dar para vocês uma parte da primeira aula do meu curso de Cabala que eu dou lá no Clube de Canais. Perfeito? É isso aí, gente. Divirtam-se aí. Bom, vamos começar com o curso de Cabala 1. Por que eu chamo de Cabala 1? Porque é a introdução da introdução da introdução. Tá? Então vocês vão ver que no início do curso eu nem vou falar muito de Cabala. Tá? Eu vou falar de uma introdução, principalmente falando de judaísmo. Né? Que se as pessoas não entenderem judaísmo, não adianta que não vão entender Cabala. Bom, vamos falar um pouquinho aí da grafia e da origem da Cabala. As pessoas costumam escrever a palavra Cabala de várias formas, né? Escrevem Cabala comum, C-A-B-A-L-A, escrevem Cabala com K, outro com Q, outro com 2 Bs, outro com H no final, outros pronunciam até Cabalá, que seria correto do ponto de vista do hebraico, gente. Do hebraico é Cabalá. A palavra correta é Cabalá, mas a gente está no Brasil. E como a gente está no Brasil, a gente tem que pronunciar da forma que o brasileiro fala. Então é Cabala. A mesma coisa é você tentar obrigar, por exemplo, o americano a escrever Brasil com S e falar Brasil em vez de Brasil. Então cada um fala aí do jeito que permite que se sinta mais confortável. Eu já vi muita gente me corrigindo. Não, Ailton, não é Cabala, é Cabalá. Pelo amor de Deus. Então o que é a Cabala? Cabala é um sistema religioso filosófico. Por que ele é religioso? Porque ele é vinculado hoje à religião judaica. Nós temos que entender o seguinte: com o tempo, a Cabala não está mais sendo vinculada à religião judaica, tá, gente? A Cabala, ela está deixando de ser vinculada à religião judaica. Por quê? Porque a maioria, embora os judeus, tenham sido os guardiões da Cabala durante séculos, eles normalmente traziam esse conhecimento místico para dentro da sua concepção religiosa. O que está ok, não é errado, tá? Mas hoje eu não concordo com que os judeus falam que a Cabala seja de propriedade deles. Não, nós chegamos a um determinado ponto do mundo, da consciência universal, de que a Cabala não pertence mais a uma pessoa. Né? A Cabala pertence aí à humanidade. Então nós temos que sair um pouco da esfera judaica. Porque o cara é rabino, então ele entende muito de Cabala. Às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. É uma coisa que a gente tem que entender. Então, Cabala. Cabala é uma palavra em hebraico, que significa recepção. A Wikipedia diz que é a vertente mística do judaísmo. É uma coisa que eu realmente não concordo mais. Ela é chamada de ciência de Salomão também, ciência da antiguidade ou ciência dos deuses. Ela começou realmente a influir na tradição esotérica ocidental a partir do século XVI. Mas a origem, gente, ninguém sabe de onde vem. A Cabala foi o Salomão que falou, foi o Abraão, foi não sei o que, ninguém sabe. Tudo que se for dito a respeito disso é especulação. Então vocês vão ver que os meus cursos, eles não são voltados à crença. Eu não quero fazer aqui ninguém crente em nada. Eu quero ter simplesmente a conotação de estudo. Se você tiver uma crença,
tudo bem, leva a cabala para sua crença, não tem o menor problema. Tá? Mas o meu intuito aqui é fazer com que isso seja uma área de estudo. Segundo a tradição mística dos cabalísticas, Deus teria ensinado a cabala a um grupo seleto de anjos que teriam ensinado a Abraão, que teria transmitido a Noé, que teria migrado para o Egito, onde os altos sacerdotes, né, os hierofantes, absorveram esse conhecimento e introduziram em seus sistemas filosóficos. Tudo bem, gente. Segundo a tradição mística dos cabalistas. Então, não há prova científica disso. Bom, Moisés também teria sido iniciado durante o período em que viveu dos egípcios. Essa teoria, essa vertente fala que a cabala veio do Egito e que foi lá que Moisés teria então sido iniciado e trazido isso para os judeus, para os hebreus. Isso é também uma especulação, algo de tradição, tá? Se você perguntar para um rabino, para uma pessoa da religião judaica, ele vai te dizer isso. A cabala é nossa, é do judaísmo. Ok, sem problema nenhum, tá? Cada um que tenha a sua opinião. Tá? E outros dizem que Abraão recebeu a cabala diretamente de Deus e depois atravessou gerações e foi até Moisés. Aí cada um que saiba, né, que veja o que realmente se encaixa melhor aí na sua cosmogonia. O que a gente sabe é o seguinte: durante muitos anos a cabala ficou restrita a um pequeno grupo de eruditos que estudavam o Torá de dia e a cabala após a meia-noite. Isso é importante, gente. Isso aí é uma metáfora. Eles não estudavam a cabala de dia, não estudavam o Torá de dia e a cabala após a meia-noite, e quando é que eles iriam dormir, né? Na realidade, o estudo do Torá de dia é o estudo diurno, é aquele estudo que você olha para o Torá e faz toda a tua leitura, todo o teu entendimento ao pé da letra do Torá. E quando você lê a cabala após a meia-noite, é aquele estudo para você entender o que está nas entrelinhas do Torá ou do Antigo Testamento. Tá? Porque tem muita coisa dita no Torá, na Bíblia, que não é o correto, né? Que não é o que realmente ocorre. Né? O Torá não tem nada ali que possa servir para a gente ao pé da letra. O estudo da cabala levou séculos para sair da obscuridade, mesmo entre judeus. Até hoje tem muito rabino que olha para a cabala e fala que é a ciência do demônio. Que outros rabinos falam que a cabala é uma ciência que realmente é palhaçada, que não existe. Então, mesmo dentro dos judeus existem opiniões divergentes sobre o estudo da cabala. E mesmo entre os judeus, cada um vê a cabala de uma forma. Então tem várias escolas de cabala, tem uma escola, uma vertente de cabala mais mística, outra vertente mais religiosa, outra vertente mais, entre aspas, né, científica. Aí cada um tem a sua visão, né? O estudo da cabala é importante o seguinte: vocês estão estudando cabala, vocês podem trazer a cabala para a visão de vocês, para a religião de vocês, porque na realidade, se vocês olharem e começar a estudar a cabala, vocês vão entender que a cabala guarda o princípio de tudo. Tá? Muita gente que são fãs da cabala, como eu, fala a cabala que deu origem a tudo, mas isso é porque eu sou fã, tá? Não é nenhuma, assim, algo científico. Em hebraico existe um negócio chamado verbo, né? Então, Kabbalah significa recebimento. Existem outras conjugações do verbo, chamado, por exemplo, do verbo lekabel. Lekabel em hebraico é receber. Kabbalah é recebimento. Mekabel é recebo. E mekabalim, que a gente vai ver mais tarde isso aí, significa recebemos, porque é plural e é masculino. Para os judeus, né, a cabala é a tradição das emanações divinas, pois a partir dela, através dela, é possível o entendimento da criação. A cabala, na realidade, ela é como se fosse um mapa, uma receita de como Deus criou o mundo. Ela explica exatamente essa criação do mundo, que até vai de encontro com diversas leis científicas, né? Diversas teorias científicas. A cabala tem um negócio muito bacana sobre isso. Segundo a tradição, os
No período de Salomão, muitos ensinamentos da Cabala já eram conhecidos e esse grande rei codificou esses conhecimentos. Ele é conhecido pelos judeus como o primeiro entre os grandes cabalistas. O templo de Jerusalém, por ele edificado, foi totalmente construído segundo relações cabalísticas. Dentro da construção do templo de Salomão está ali contida a linguagem oculta da arquitetura, todo o simbolismo e ensinamentos místicos da parte esotérica da sabedoria hebraica. Se vocês olharem, por exemplo, uma loja maçônica, é a cópia do Templo de Salomão. Então, tudo ali dentro de uma loja maçônica, como ela é a cópia do Templo de Salomão, há um significado, há um misticismo, há um estudo muito profundo sobre isso, né? A Cabala não pode ser considerada uma religião. Por quê? Qualquer religião, toda religião, ela tem corpo de doutrina. A Cabala não tem corpo de doutrina. A Cabala estuda a parte metafísica, tá? No máximo, conforme eu aceito, né? E a maioria dos cabalistas aceita, ela é uma filosofia analítica. Ela não é uma considerada aí, nossa, uma religião, eu vou seguir a religião Cabala. Quem fala isso está extremamente equivocado. Tem uma frase de Tertuliano que diz o seguinte: quando os anjos da Bíblia se revoltaram e foram expulsos pelo Criador, eles eram conhecedores de muitos segredos divinos. Revoltados, ensinaram aos homens conhecimentos sagrados, entre eles a alquimia, a magia e a cabala. Bom, gente, isso aí, cada um então tem aí a sua, né, entenda como achar melhor, tá? Então, uma coisa importante dentro da Cabala é o seguinte: a Cabala diz que não existe o acaso, e sim a lei da causa e efeito. Tudo que acontece na nossa vida nada mais é do que um reflexo de nossas ações e pensamentos, né? Às vezes você olha assim, você olha na estrada, você vê um acidente, você fala assim, poxa, coitadinho, sofreu o acidente. Não é coitadinho. De alguma forma é culpa dele. Ele provocou alguma coisa que provocasse esse acidente. É a lei da causa e efeito, né? Ocorreu alguma coisa, ele ou abusou, ou cometeu um erro, ou deu uma bobeada, que nenhum de nós está livre disso, tá? Que fez com que o acidente acontecesse. Nada no mundo é fatalidade, segundo a Cabala. Que tudo é causa e efeito. Tudo é reflexo do que nós fazemos e é reflexo também do que nós pensamos. Vamos falar um pouquinho das línguas. Por que língua? Bom, pessoal, essa aí foi um exemplo, né, de aula que eu dei aí para o Clube de Canais. Se vocês quiserem aí entrar para o Clube de Canais, tem um botãozinho aqui dizendo que seja membro, né? Entrem aí na parte de companheiro, né? Tem 3 níveis: aprendiz, companheiro e mestre. Aprendiz é só para quem quer ajudar com R$3 por mês, tá? Não vai ter direito aos cursos. Companheiro, R$ 7,99, vai ter direito a todos os cursos, tá bom? E tem mestre, né, que você já despende, é mais para quem queira ajudar mais o canal, tem direito aos cursos, tem direito a tudo que tem direito, o mestre tem, mas vai pagar mais um pouquinho, tá bom? Então o nível companheiro, R$ 7,99, tem todos, eu vou dar todos os meus cursos, todos eles. Eu estou terminando o curso de Cabala, provavelmente o pessoal está pedindo para entrar com o curso de Tarô. Quem achar que não, né, dê aí a sua sugestão no comentário qual curso que vocês querem, aí, o pessoal do Clube de Canais, né? Tá, então eu fico muito grato a essas pessoas que são de primeira, que são gente fina, que além de estar usufruindo dos meus cursos, está me ajudando de uma forma que vocês nem imaginam como vocês estão me ajudando. Tá bom, gente? Então não se esqueçam, tá aí o joinha, né? Se você não é inscrito, eu acredito que tem muita gente que comenta, tem muita gente que assiste meus vídeos, mas que não é inscrito no canal. Tá? Isso é uma coisa que realmente é importante a gente ver como é que é. Tá bom, gente? Então, vida longa e próspera, Ailton Alt.